Olá! Em nosso último programa, nós abrimos espaço para conversarmos sobre crianças. E eu gostaria de hoje trazer um novo convite. Agora conversarmos um pouco a respeito da adolescência. Então nossa reflexão hoje vai se basear nesse universo do adolescente. Existe um livro que se chama Ética para Meu Filho. E é de um grande filósofo espanhol, Fernando Savater. Hoje ele está com mais ou menos 70 e poucos anos de idade e ele é bastante conhecido pelo seu esforço que ele faz no seu trabalho de divulgação, de escrita, em benefício da paz no mundo. Então ele é reconhecido como esse promotor, uma pessoa que tenta promover um caminho, facilitar um caminho para a paz. E ele escreve então esse livro que é simples, é fácil de ser lido e eu diria que é quase como um código para quem tem adolescentes em casa. Facilita muito nossa vida e nos propõe reflexões filosóficas bastante provocativas. E existe um trecho, um dos capítulos do livro, em que ele faz uma distinção que eu acho que seja bastante relevante e útil nas nossas vidas para lidarmos com a adolescência. Vamos lembrar antes que o adolescente, ele é essa pessoa que está ensaiando para sair da infância e ensaiando para entrar no mundo adulto. É quando a gente já não está mais num ambiente como se fosse isso. Eu já não estou mais num ambiente, mas também não cheguei no próximo. Eu estou em trânsito, eu estou entre um lugar e outro, me adaptando. Mas esse lugar onde eu estou, que já não é o lugar onde eu estive antes por muito tempo, mas também já não é o lugar por onde estarei daqui para frente, ele não deixa de ser um lugar. Então eu não estou no vácuo, eu não estou no limbo quando eu sou um adolescente. Eu ocupo um espaço. Esse espaço, ele é próprio. Mas ele é um espaço justamente disponibilizado para fazer esse trânsito. Porque o adolescente já precisa imaginar o que cabia à criança que já não lhe cabe mais. De certa forma, então, ele vive muitas perdas. E é difícil você perder o corpo de criança que você tinha. É difícil você perder a ignorância, aquela fragilidade. É difícil. É como se você deixasse de ser quem você sempre foi. É uma sensação de perda e nós precisamos ter compaixão até, compreensão, entendimento, empatia, talvez seja a melhor palavra. Para esse adolescente que vai abrir mão de um bom tanto de coisas que para ele significavam antes realidade, segurança, era o que ele conhecia da vida. E ele também está, nesse momento, conseguindo já experimentar o que é uma vida adulta, mas, de novo, sem estar totalmente preparado para ela. Vamos imaginar, em termos de desenvolvimento cerebral, a ciência já comprova que o cérebro, ele está, de fato, na sua etapa final, no seu ponto final, em termos de desenvolvimento, entre os 25 e 30 anos de idade. Até os 25, o cérebro ainda não terminou de se desenvolver. E ele ocorre, essa última etapa, essa finalização, entre os 25 e 30. Então, até essa idade, essa última parte do cérebro que está em desenvolvimento é justamente essa parte frontal, em onde essa parte que nós utilizamos para avaliar risco, para ponderarmos a respeito de possíveis consequências das nossas atitudes. É uma reflexão mais nobre, que tem a ver com moralidade, com a noção de ética. Então, o adolescente, ele já começa a participar desse mundo adulto, porque ele já pode fazer algumas escolhas que o colocam em risco. Ele pode sair sozinho de casa. Ele pode, inclusive, estar num carro dirigido por outro jovem de 18 anos. Então, ele já está em algumas situações em que existe algum risco.
No entanto, eles não têm ainda o equipamento formado na sua potencialidade máxima para poder se desenvolver, para poder lidar com isso que eles já conseguem ter acesso. Então, é bastante complicada a vida de um adolescente. Nós olhamos para eles e entendemos o seguinte: eles já têm praticamente um corpo formado, muitas vezes são maiores do que nós em termos físicos. Eles têm ideias, argumentos que são fascinantes, mentes brilhantes. E isso nos dá a sensação de que eles estão prontos. Eles não estão. Ainda existe uma última fase que é muito importante. Então, o adolescente precisa da nossa presença. Mas a criança precisa da nossa presença bem fechadinha, assim. Nós precisamos estar bem pertinho delas. E isso vai se ampliando conforme a criança se desenvolve, conforme a criança cresce. E quando nós pensamos no adolescente, ele ainda precisa dessa mão que o envolve, dessa mão que o orienta, que lhe oferece certos limites, mas não é aquele limite tão fechadinho quanto era a criança. No entanto, eu ainda não posso abrir mão e dizer vai, porque você, afinal de contas, já é homem formado, pode ser corporalmente falando, mas não é cerebralmente falando. Então, ainda que essas mãos, esse limite sejam mais amplos, o adolescente, 14, 15, 16, 17 anos, ele ainda precisa das nossas mãos. E até mais, 18, 20. A gente amplia um pouquinho, mas ainda precisa desses limites demarcatórios. Só lá, depois dos seus 21, é que a gente abre mão e fala, pronto, agora a vida é com você. Ainda assim, ele vai voltar para ter algumas informações com a gente, para trocar algumas ideias. Esse é o desenvolvimento saudável. A gente não faz ruptura, não é porque ficou adolescente, está com o corpo formado, que agora já não me cabe mais. Mas é difícil para a gente, enquanto pais, sabermos lidar com esses... Até onde eu vou? Será que eu posso falar sim? Será que eu posso falar não? Eu devo deixar ou não me cabe deixar? É muito difícil, é realmente um aprendizado para os dois lados. E o Fernando Savater, nesse livro Ética para Meu Filho, ele nos oferece alguns pontos de vista bastante interessantes para pensarmos a respeito. E um dos pontos que eu gostaria de trazer nesse primeiro bloco é a respeito das ordens. Eu posso dar ordem para um filho adolescente? Então ele faz distinção de três coisas, de três conceitos muito interessantes que talvez nos ajudem a identificar onde é que nós entramos no sim e no não. Posso falar, não posso falar, sim. Posso falar, não. Então ele diz o seguinte, primeiro conceito, ordem. Ordem é algo como, no mundo adulto, ele faz às vezes da lei. Nós temos lei de trânsito, nós temos código civil, código penal, tributário, trabalhista, são leis. E eu posso gostar, eu posso não gostar, isso me cabe. Mas obedecer eu não tenho escolha, eu obedeço e ponto final. Porque se eu não obedecer, eu vou ser punido legalmente falando. Eu vou precisar responder, vai ter alguma medida punitiva de algum tipo na minha vida. Então as leis foram feitas para serem seguidas. Não tem a discussão se eu gosto, se eu concordo. A discussão veio antes, quando na legislação os legisladores abriram para um grande debate e democraticamente votaram para aquilo funcionar de um jeito ou de outro. A partir do momento que essa votação foi feita e que a lei foi estabelecida, já não nos cabe mais discutir se a gente concorda com a lei ou não. Se a gente não concorda, a gente tem o direito de falar. Onde? No ambiente do legislativo. Eu posso me candidatar a ser algum tipo de legislador e defender o meu ponto de vista. Mas não me cabe dizer, eu não gosto dessa tal história de faixa de pedestre. Eu vou atravessar onde eu quero. Não. Existe uma lei que regula isso e só me cabe, enquanto cidadão, obedecer. Então, lá em casa existem ordens. E essas ordens, elas precisam ser coerentes, elas precisam ter um embasamento importante, fundamentado. Mas a partir do momento em que os pais entendem que uma ordem precisa ser cumprida, o adolescente não tem espaço para negociação. Ordem é ordem.
ele vai atender e ponto final, mesmo que ele seja maior que eu, mesmo que ele já esteja com esse corpo formado. Se é uma ordem, ele não cabe negociar, não lhe cabe negociação. Mas existe uma outra coisa que é um pouco diferente de ordem, que são os costumes. Então, os costumes, eles dizem respeito a essa ancestralidade, aquilo que pra gente é cultura, aquilo que a gente entende como costumes da nossa casa. Nós temos o costume de almoçar com a avó todo domingo. Isso não é uma ordem, isso é um costume. Então, nós precisamos entender que se não é ordem, existe algum espaço de negociação para o não cumprimento. Então, o meu filho pode falar: mãe, eu sei que todo domingo nós almoçamos com a avó, mas nesse domingo a turma vai se reunir por um dia especial na piscina o dia inteiro. Eu posso conversar com você para faltar? Como é um costume, existe espaço para negociação do não. Eu posso sim ouvir e atender esporadicamente o não cumprimento de um costume. Eu não devo abrir mão de todos os costumes porque eu deixo o meu filho sem passado. E o meu filho precisa entender quais são os costumes da sua família, do seu país, da sua cultura, do seu momento histórico. Ele não deve estar livre culturalmente para fazer o que quiser na hora que quiser. Ele ainda precisa desse apoio e desse direcionamento. Na fase adulta ele pode rever esses valores, mas ele precisa primeiro ter valores para depois rever os valores. Então, costumes é algo que eu posso conversar com ele para deixar ele esporadicamente fora. E uma outra e última parte que ele diz é o seguinte: a questão dos caprichos. Então, no caso dos caprichos, Salvater diz pra gente que a gente pode negociar para de vez em quando atender um capricho do filho. Então ele quer dizer o seguinte: não é porque meu filho deseja que eu saia correndo fazer. Não é porque meu filho disse que gosta, que está com vontade, que eu abro mão de tudo para que ele cumpra a sua vontade. Isso é um capricho, isso é um mimo. E mimo e capricho, em vias gerais, não devem ser atendidos. Mas a gente pode de vez em quando estabelecer um capricho ou fazer um mimo. De vez em quando a gente aceita. Então, ordem o filho vai sempre cumprir. Costume ele pode de vez em quando não cumprir, quando é negociado. E capricho e mimo ele pode de vez em quando receber, quando a gente entender que seja uma coisa boa. Ordens sempre. Costumes pode ser que não. Caprichos pode ser que sim. Fica aí pensando a respeito disso, mas daqui a pouco a gente volta para ampliar um pouco esse pensamento. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos e agora, as boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando sobre a adolescência e os adolescentes. E estamos procurando entender que espaço é esse fundamental. Porque se a criança é realmente grande base do adulto, o adolescente é esse primeiro laboratório que o adulto vai poder participar, do qual o adulto vai poder participar para depois ser realmente, fazer essa imersão no mundo adulto. Então, o adolescente é quando a pessoa ela começa a testar, ela começa a vivenciar o que seria a vida de um adulto, mas ela ainda não é adulta.
Então, é um período da vida bastante complicado e que merece muita empatia da nossa parte. Essa história que a gente costuma ouvir de aborrecente, isso jamais deve sair da nossa boca. Isso é falta de sensibilidade da nossa parte. O adolescente, ele é muito especial e ele precisa da nossa atenção. Não é nada fácil estar na pele de um adolescente. É como se a vida perdesse o sentido que ela tinha anteriormente. Aquilo que ele pensava, que ele vivia, que ele acreditava, de repente começa a ser questionado. E ele já não sabe se concorda tanto, mas ele também não sabe com o que ele concorda. Então precisa de muita empatia da nossa parte, muita sensibilidade para nos aproximarmos desse adolescente. Não tratando-o como criança, porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente quer que o adolescente continue sendo a criança que a gente manda. Por que você não está me obedecendo? E outras vezes a gente fala com esse adolescente como se ele já soubesse tudo, como se ele já fosse adulto. Ah, olha seu tamanho, você já não deveria fazer tal coisa. Então, ora a gente trata como criança e cobra que ele seja obediente 100%. Ora a gente quer que ele não seja obediente e já saiba fazer as coisas por si só e seja adulto precocemente. Então, o erro da nossa parte, o erro nessa história inteira está na nossa parte. Então, aborrecente nesse caso somos nós, que não temos condição de lidar com a adolescência e nem nos esforçamos para isso. Então, vamos trazer dignidade, importância, sensibilidade para esse momento da vida. E eu citei no bloco anterior esse livro, Ética para Meu Filho, que Fernando Savater, esse filósofo espanhol, escreve, trazendo um pouco de reflexão para a gente, adultos, para olhar para esse adolescente e nos adequarmos mais, nos apropriarmos mais da condição de educadores de adolescentes. Nós fazemos experiências com os adolescentes. Ora a gente age com eles de uma forma, ora de outra. E isso não é justo. Eles merecem atenção da nossa parte e um pouco de dedicação no sentido de aprendermos a lidar com a adolescência. Existe uma historinha que Savater narra nesse livro. Ele conta a história de um sábio budista. E esse sábio budista, ele está na presença de um aprendiz, de um adolescente. E ele quer ensinar o adolescente a respeito do que realmente importa na vida, a respeito do propósito de vida que cada um de nós deve ter. Então ele faz uma experiência, ele faz uma vivência lúdica com esse adolescente. Ele fala assim para o adolescente: olha esse lugar onde nós estamos. E era um lugar bastante tradicional. Naquele ambiente existiam objetos ancestrais, muito ricos, feitos em ouro. Era um lugar de bastante riqueza. Então ele diz assim: olha, vamos lá. Observe esse lugar ao seu redor e escolha o que você acha daqui que mais importa. Escolha o que você julga ser algo mais importante. O adolescente, o aprendiz olha, observa, presta muita atenção em cada objeto e escolhe aquilo que ele julgou o mais valoroso, mais importante. E era uma taça feita de ouro, de não sei quantos milhares de anos. Era um objeto realmente muito precioso. Então, o sábio fala: pois pode segurar isso na sua mão. Ele fica com a taça de ouro numa das mãos. Aí o sábio fala assim: agora escolha o outro. Escolha um outro objeto. Então, mais uma vez, o adolescente presta atenção no ambiente, procura olhar e encontra um outro objeto também muito rico, muito precioso, e segura agora na sua outra mão um outro objeto do mesmo valor ou quase do mesmo valor. E agora o sábio fala: pronto para a sua lição? Acho que eu estou. Segurando os dois objetos muito valorosos, o sábio fala: agora se coce. E aí ele percebeu que para ele se coçar, ele estava limitado, porque as mãos dele estavam segurando objetos de valor. E ele percebeu que quando ele está segurando aquilo que ele julga valoroso, ele também está limitado a esse valor. Ele está apegado a esse valor. E ele não terá as mãos disponíveis
livres para outras atitudes e outras ações. E Salvater fala, a mão que coça é a mesma que acaricia. Então ele ensina o aprendiz. Quando você for atrás das coisas do mundo, quando você entender que o que realmente importa, o que realmente é tesouro para o mundo são os valores materiais, naturalmente você vai pegá-los, se apropriar deles. E naturalmente você fica apegado a eles. Aquilo que você possui também te possui. Olha esse ensinamento. Aquilo que você possui também te possui. Porque quando você possui algo, você já não está livre para fazer outras escolhas. Aquilo te prende nele mesmo. Quantas vezes nós fazemos um grande esforço para ter um objeto que era nosso sonho de consumo? Aí nós compramos aquele carro e agora nós já perdemos um pouco da paz de espírito. E se alguém roubar? E se eu bater? E se o vizinho, seja lá o que for? E se o carro que eu emprestar a pessoa não cuidar direito? E se o carro ficar velho? Como é que eu faço? Então, de novo, eu já fico apegada a esse objeto. Esse objeto, de alguma forma, me possui, porque ele tem a minha atenção. Na minha vida, eu já não estou com o pensamento livre. Um tanto do meu pensamento está dedicado em manter esse objeto íntegro, para que ele não quebre, para que ele não suma, para que ele não seja roubado. Então, o sábio mostra para o seu adolescente que aquilo que ele puser atenção na vida, atrás do que ele for, ele vai se prender. E quando ele se prender a algo, naturalmente ele abre mão de outras escolhas. E o sábio então mostra para o seu aluno o quanto nós fazemos escolha. E ao fazermos escolha, nós estamos colocando o objeto da nossa escolha como propósito de vida. Então, se eu dedicar a minha vida para ter coisas, para correr atrás de coisas, eu vou direcionar a minha vida para esse tipo de valor. E sabe qual é o perigo? E como ele fala no livro Ética para Meu Filho, ele está ensinando ética. Ele vai dizer pro aprendiz o seguinte: pode ser que isso te encante tanto, pode ser que você passe a gostar tanto desses bens materiais, dessa taça de ouro, desses objetos valorosos para a terra, que você passe a abrir mão do que realmente importa. Por exemplo, seus valores e suas virtudes. E nós não estamos vendo isso hoje? Quantas pessoas venderam sua honra, sua honestidade, seu propósito de vista para ter milhões de dinheiros no banco? A corrupção está sendo muito vista hoje. A pessoa, mesmo sabendo que está sendo feito um esforço gigantesco para acabar com a corrupção no meio do governo, da política, ela se arrisca. E mesmo sabendo que pode muito fortemente, uma probabilidade muito forte dela ser pega, ela faz, ela se vende, ainda que o mundo inteiro fique sabendo que ela está presa, ela está condenada para ter milhões de reais. Então o sábio estava dizendo para esse adolescente: presta atenção naquilo que você põe a mão, porque provavelmente você vai ficar preso nisso para o resto da vida. E provavelmente você vai acabar abrir mão de coisas que às vezes eram mais importantes para você. A honra, a honestidade, a paz de espírito, a consciência tranquila, o saber que você não está prejudicando o outro semelhante, que precisa de você. Você não está tirando saúde de pessoas que não têm onde buscar. Você não está tirando educação do lugar onde as outras pessoas não têm onde buscar. Isso é inquestionável, é um tesouro maior do que tudo. Então, o nosso adolescente, ele tem noção do que realmente importa na vida? Ele sabe que quando ele correr atrás de uma coisa, ele pode ficar preso nela, inclusive passando por cima dos seus próprios princípios? Será que ele vai ser feliz assim? Será que ele vai viver uma vida longa, equilibrada, harmoniosa, de consciência tranquila?
Eu costumo conversar com os meus adolescentes, com aquelas pessoas que estão nessa fase da vida, a respeito de propósito, a respeito de valor, a respeito de ética. Eu mostro para eles que os fins não justificam os meios e que eu não devo abrir mão de quem eu sou em benefício de algo que me encanta, que mais vale a minha paz de espírito, minha consciência tranquila, do que essas coisas que encantam o mundo. Nós costumamos conversar sobre propósito e sentido de vida com os adolescentes. É essencial, porque ele vai ser o adulto que vai viver de acordo com o seu propósito ou não. Então, nessa fase da vida, é muito importante trazermos essa questão. Qual o seu propósito? Quais são os seus valores? É essencial que o jovem pense a respeito disso. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenzibeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando sobre adolescência. Eu deixei uma dica primeira de livro, que é de Fernando Savater, esse filósofo espanhol, e o livro se chama Ética para Meu Filho. E ele vai trazer essas questões profundas que se referem à estrutura fundamental do ser humano, seus princípios, seus valores, essa genética que tem a ver com tradição, com costumes. E é muito interessante seu ponto de vista. Eu gostaria de trazer outro livro para a nossa conversa a respeito da adolescência. Esse livro se chama Normose e ele foi escrito por 3 pesquisadores. Foi uma história interessante, porque 2 pesquisadores, 2 pensadores, 2 filósofos, começaram a desenvolver essa linha de raciocínio e um amigo entre eles percebeu que os 2, sem se conhecerem, estavam pensando a respeito do mesmo tema. Esse amigo então propõe uma junção, apresenta os 2, põe os 2 em contato e esse trio forma esse pensamento e cria esse livro com essas 3 mentes. Esses pesquisadores são Jean-Yves Leloup, Pierre Weil e um brasileiro que se chama Roberto Crema. Esse livro Normose é muito interessante, é muito curioso, vale muito a pena ler. É facinho e é gostoso de ler. E eles criam esse termo, normose, e eles descrevem como a patologia da normalidade. É mais ou menos assim. Vamos voltar um pouco no tempo, na história da nossa humanidade. E vamos lembrar, por exemplo, quando os circos romanos, por exemplo, o Coliseu, e tinha outros circos romanos, promoviam festividades, festas muito estranhas. Por exemplo, quando eles colocavam os gladiadores para lutarem entre si até a morte. Veja, não é um absurdo você promover um jogo, né? Seria ali como se a gente estivesse indo assistir uma partida de futebol, mas era uma partida de futebol que tinha por finalidade a morte. Então os gladiadores lutavam muitas vezes até que um morresse. Ou os circos que traziam os primeiros cristãos para serem entregues às feras, de novo, colocavam as pessoas amarradas, ou nem sempre amarradas, e muitas vezes soltavam feras que estavam há dias sem comer para devorarem as pessoas, ou colocavam elas amarradas em piras, né, em lugares onde se colocaria fogo e as pessoas morriam vivas, morriam queimadas. Então, o que lá atrás era, pra gente hoje, um absurdo, lá atrás era normal.
E esse normal, entre aspas, é o que eles chamam de normose. Porque é você pegar algo absurdo e entrar em acordo com um coletivo que todo mundo pode fazer e chamar isso de normal. E eles fazem eles chacoalham a gente. E eles falam assim, espera aí, como assim normal? Isso não pode ser normal, isso não é natural. Então eles falam, a gente está doente. A gente tem feito um monte de coisa chamando isso de normal, mas na verdade isso é normótico, isso é uma normose, porque é uma patologia. Mais próximo da gente, a escravidão. Como que a gente, há pouco tempo atrás, aceitava encarcerar pessoas com correntes e forçar elas a trabalharem do jeito que a gente queria e torturá-las e bater nelas e tratá-las de uma forma que não era humana. E a gente fazia no Brasil isso há pouco tempo atrás. A escravidão, essa coerção, essa tortura, mas na época todo mundo fazia, era normal. E eles perguntam, e hoje? Hoje nós não temos mais gladiadores lutando até a morte, cristãos sendo colocados às feras ou para serem queimados vivos, nós não temos mais escravidão, pelo menos legalmente isso não existe. E aí eles perguntam, mas será que estamos isentos de normoses? Quais serão os hábitos, os costumes que acontecem hoje e que daqui a 100, 200 ou sei lá quantos anos no futuro, nós olharemos para trás e diremos, olha que absurdo que se fazia nos anos 2000, 2020. Olha o que eles consideravam como normalidade. Que absurdo, como um dia a gente pôde fazer isso. E eles convidam a gente a pensar nisso. Você já pensou? Será que tem algo no meu comportamento de hoje sendo feito normal? Como normal? Porque afinal de contas todo mundo faz. Então a gente entende como ok. Quais serão os atos, os hábitos? Mas nós estamos falando do adolescente. Então eu trago aqui algumas questões que a gente costuma ouvir. Talvez essas gírias já estejam um pouco defasadas, talvez eu não esteja atualizada, mas esse comportamento ainda é visto, é observado. Sabe aquela história quando os adolescentes falam vida louca, né? E eles escrevem L-O-K-A, vida louca. É essa necessidade da transgressão, que faz parte da adolescência. O adolescente, ele precisa, psicologicamente, ele precisa transgredir, a gente precisa aceitar uma cota de transgressão. Eles estão experimentando o não, eles querem falar, eu mando na minha vida, eles precisam, mas dentro daquele contexto que a gente falou no primeiro bloco. Aquilo que é ordem não vai ser aceita a transgressão. Aquilo que é costume, pode ser que eu deixe você transgredir de vez em quando e não almoçar com a gente no domingo. Aquilo que é capricho, pode ser que de vez em quando eu também te deixe cumprir ou aceitar algum outro capricho. Então, existe ainda uma ordem, não é sair vida louca para qualquer coisa, de qualquer jeito, com qualquer um, em qualquer lugar. Então, quando a gente aceita isso, adolescente é assim mesmo, eles só aprontam, eles fazem vida louca, fazem o que quer, do jeito que quer, sem medir consequências, não. Isso não é normal. Isso é normose. A gente pode criar alguma coisa diferente, o adolescente pode fazer alguma coisa que ele ainda não tinha feito, pode experimentar algumas coisas diferentes, ok, mas sob uma supervisão. Essa coisa de deixa essa vida louca fazer o que quiser, isso não é natural na adolescência. Isso pode ser considerada uma normose. Experimentar qualquer coisa. A adolescência está na época de experimentar, deixa que experimente. E aí, uma querida amiga minha, psiquiatra, doutora Thaís Moriyama, ela faz uma aula que eu já participei algumas vezes e não canso de ouvir, a respeito dos adolescentes, que é sensacional. Ela mostra as pesquisas científicas mais atuais e ela diz que, por exemplo, a respeito da bebida, do álcool, o cérebro do adolescente, como ele está no máximo da abertura para assimilar o que é novo e aprender, aquilo que ele vivenciar tem uma percentagem maior de ser consumada como verdade.
Então vamos lá, vamos explicar. Se o cérebro de um adolescente experimenta a bebida, ele tem, se não me falha a memória, 25% de maior chance de se tornar alcoólatra. Porque o cérebro está como se fosse assim, uma esponja, que ele está aprendendo tudo. E ele, um tanto a mais do que o cérebro do adulto, ele ratifica como verdade, ele ratifica como hábito, se torna hábito. Então, cuidado. Aquilo que o adolescente experimenta tem maior chance de se tornar hábito no futuro. Então, o adolescente que é exposto ao álcool tem maior chance de se tornar viciado em álcool. Ela diz assim na sua palestra: gente, quando alguém coloca que bebida alcoólica é só para depois dos 18 anos, não é porque alguém jogou o dado para cima e caiu o número 18. É porque existe pesquisa científica demonstrando que é nocivo ao adolescente, antes dos 18, ter contato com bebida alcoólica. Não é porque a gente achou bonitinho só depois do adulto. É porque existe prejuízo. Então ela pede encarecidamente: evita esse álcool antes dos 18. Então essa história de transgressão, essa história de vida louca, esse carpe diem sendo distorcido, porque o carpe diem lá da filosofia é: aproveite o dia de hoje no sentido de aproveite as oportunidades, desfrute o momento presente, esteja atento para aquilo que você tem às suas mãos. Esse carpe diem que a adolescência está vivendo, que é aproveite o dia de hoje, ele está sendo distorcido. Porque você está jogando fora tudo que não é gostoso, tudo que não dá prazer, e você está mergulhando só nas coisas que são legais, nas coisas que me deixam alto. Então, essa preocupação é um dos pontos fundamentais para o adolescente. Ele já tem, sim, que começar a experimentar algumas coisas do que ele vai viver. Mas para sabermos o que, precisa que a gente mergulhe e não faça da nossa cabeça. Mergulhe num estudo, consulte um profissional, pergunte para alguém que entende, vá na internet. Eu não posso simplesmente ir lidando com o adolescente como eu acho que eu devo. Porque ora minha consciência me cobra e eu deixo fazer coisas que eu não deveria. E ora minha consciência me cobra do outro ponto e eu seguro ele quando eu deveria permitir que ele se solte um pouco mais. Então não dá para lidar com a adolescência desse jeito, vamos testando, uma hora eu falo sim, outra hora eu falo não. Precisa sim que a gente vá pesquisar um pouco mais, que a gente vá buscar orientação, porque existe aí o meio termo, e esse meio termo é o da saúde, né? Tem coisas que eu não vou negociar e tem coisas que podem ser negociadas. De qualquer forma, o que o adolescente não precisa é que eu deixe ele viver do jeito dele, porque afinal de contas eu não consigo lidar com o adolescente. Isso é a gente alienar, isso é a gente sair de perto de quem precisa e conta com a nossa proteção. Então a doutora Thaís fala pra gente: o adolescente precisa de orientação, de acompanhamento e de supervisão. Ele precisa que nós estejamos por perto. Não é vigilância, não é ser detetive, não é ficar vasculhando a vida. É acompanhar, estar próximo, abrir oportunidade pelo diálogo, ouvir mais deles, sermos mais ponderados, não fazermos mais rapidamente o sim e o não, pensarmos a respeito, abrirmos possibilidade para o diálogo. Isso é criar um ambiente protegido e saudável para que eles possam experimentar a liberdade com segurança. Então fica aqui o convite para que a gente procure mais a respeito do processo do adolescer, do que acontece psicologicamente com o nosso filho, do que acontece emocionalmente, de qual a nossa melhor postura. Tem muito material disponível, basta um pouco de dedicação da nossa parte, para que a gente não caia nas normoses presentes. Ah, os filhos de todos estão fazendo, a humanidade hoje é assim, então deixa. Para que lá na frente a gente não se arrependa do que a gente aceitou nesse comportamento normótico, muitas vezes predominante nos dias de hoje. Então vamos nos dedicar à adolescência, eles merecem esse olhar mais próximo da nossa parte e vamos acolher os adolescentes oferecendo aquilo que eles precisam e merecem.